A Ilustre Casa de Ramires, de Eça de Queiroz. Lido por Sónia Pedro. Capítulo 4. O Palacete dos Barrolos, em Oliveira, conhecido desde o começo do século pela Casa dos Cunhais, erguia a sua fidalga fachada de 12 varandas no Largo del Rei, entre uma solitária viela que conduz ao quartel e a Rua das Tecedeiras, velha rua mal empedrada, ladeirenta, oprimida pelo comprido terraço do jardim e pelo muro fronteiro da antiga cerca das Mónicas. E nessa manhã, justamente quando Gonçalo, na caleche da torre, puxada pela parelha do torto, desembocava no Largo del Rei, subia pelas tecedeiras, dobrando a esquina dos Cunhais, num cavalo negro de fartas clinas, que feria às lajes com soberba e garbo o governador civil, o André Cavaleiro, do colete branco e chapéu de palha. No relance, do fundo da caleche, o fidalgo ainda o surpreendeu, levantando os pestanudos olhos negros para as varandas de ferro do palacete. E pulou com um murro no joelho, rugindo surdamente. Que biltre! Ao apear no portão, um portão baixo como esmagado pelo imenso escudo de armas dos Sás, tão sufocada indignação o impelia que não reparou nas efusões do porteiro, o velho Joaquim da Porta, e esqueceu dentro da caleche os presentes para Gracinha, a caixa com o guarda-solinho e um cesto de flores da torre coberto de papel de seda. Depois, em cima, na sala de espera, onde José Barrolo correra ao sentir nas lajes do largo silencioso o estrépito do calhambeque, desabafou logo arrebatadamente, atirando o guarda-pó para uma cadeira de couro. Ó senhores, que eu não possa vir à cidade sem encontrar de cara este animal do cavaleiro, e sempre no largo de fronte da casa. É sorte! Esse bigodeira não achará outro lugar para onde vá caracolar com a pileca? José Barrolo, um moço gordo de cabelo ruivo e crespo, com um buço claro, numa face mais redonda e corada que uma bela maçã, acudiu ingenuamente. Pileca? Oh menino, tem agora um cavalo lindo que comprou ao Marges. Pois bem, é um burro feio em cima de um cavalo bonito, que fiquem ambos na cavalariça, ou que vão ambos pastar para as devesas. O Barrolo escancarou a boca larga e fresca de soberbos dentes num lento pasmo, e de repente, com uma patada no soalho, vergado pela cinta, rompeu numa risada que o sufocava, lhe inchava as veias. Essa é de arromba, não, esse é para contar no clube. Um burro feio em cima de um cavalo bonito, e ambos a pastarem. Tu vens hoje rico, menino, olha que essa, ambos a pastarem com os focinhos na erva, o governador civil e o cavalo, é de arromba. Rebolava pela sala com palmadas radiantes sobre a coxa obesa. E Gonçalo, adoçado por aquela ovação que celebrava a sua facécia. Bem, dá cá esses ossos, ou antes esses untos. E como vai a família? A Gracinha? Oh, viva a linda Flor! Era ela, com a sua ligeireza airosa e menineira, os magníficos cabelos soltos sobre um penteador de rendas, correndo alvoroçada para o irmão, que a envolveu num abraço e em 2 beijos sonoros. E, imediatamente, recuando, a declarou mais bonita, mais gorda. Positivamente, está mais gorda, até mais alta. É sobrinho? Não, nada por ora.
Gracinha corou com aquele seu lânguido sorriso que mais lhe umedecia e lhe enternecia a doçura dos olhos esverdeados. Se ela não quer, ela não quer, gritava o José Barrolo, gingando com as mãos enterradas nos bolsos do jaquetão que lhe desenhava as ancas roliças. A culpa não é cá do patrão, mas ela não se decide. O fidalgo da torre repreendeu a irmã. Pois é necessário, menino. Eu por mim não caso, não tenho jeito. E lá se vão desta feita Barrolos e Ramires. A extinção dos Barrolos é uma limpeza. Mas, acabados os Ramires, acaba Portugal. Portanto, senhora Dona Graça Ramires, depressa, em nome da nação, um morgado. Um morgado muito gordo que eu pretendo que se chame Truquetezindo. Barrolo protestou aterrado. O quê? Turtezinho? Não, para tal sorte não o fabrico eu. Mas Gracinha deteve aqueles gracejos picantes, desejosa de saber da torre, e do Bento, e da Rosa cozinheira, e da horta, e dos pavões. Conversando, penetraram na outra sala guarnecida de contadores da Índia, de pesados cadeirões dourados de damasco azul, com 3 varandas sobre o Largo del Rei. Barrolo enrolou um cigarro, reclamou a história do relho, da grande desordem. Também ele arranjara uma pega com o rendeiro da Ribeirinha por causa de um corte de pinhal. Essa do relho, porém, fora tremenda. E Gonçalo, enterrado ao canto do fundo canapé azul, desabotoando preguiçosamente o jaquetão de cheviote claro. Não, foi muito simples. Já há meses esse ralho andava bêbado, sem despegar. Uma noite berrou, ameaçou a Rosa, agarrou numa espingarda. Eu desci e, num instante, a torre ficou desembaraçada de ralhos e de barulhos. Mas veio o regedor com cabos, acudiu Barrolo. Gonçalo sacudiu os ombros impaciente. Veio o regedor. Veio depois para legalizar. Já o homem abalara corrido. E como resultado, arrendei a torre ao Pereira da Riosa. Contou esse negócio excelente tratado na varanda ao almoço entre 2 copos de vinho verde. Barrolo admirou a renda, gabou o rendeiro. Assim, Gonçalo descortinasse outro Pereira para a quinta de Treixedo, terra tão generosa, tão mal amanhada. À borda do canapé, coberta pelos belos cabelos que lavara nessa manhã e que cheiravam a alecrim, Gracinha contemplava o irmão com ternura. E do estômago andas melhor? Continuam as ceias com o Titó? Oh, esse animal! Exclamou Gonçalo. Há dias prometeu jantar na torre. Até a Rosa assou um cabrito no espeto. Magnífico! Depois falhou. Creio que teve uma orgia infame com bichas de rabiar. Ele vem esta semana a Oliveira. E é verdade, vocês sabiam da intimidade do Titó com o Sanches Lucena? Historiou então, com exagero alegre, o encontro da bica santa, o horror que lhe causara à bela Dona Ana a descoberta inesperada dessa familiaridade do Titó na Feitosa. O Barrolo recordou que uma tarde antes do São João avistara o Titó diante do portão da Feitosa a passear pela trela um cãozinho branco de regaço. Mas o que eu não compreendo, menino, é esse teu horror pela Dona Ana, caramba! Mulher soberba, um quebrado de quadris, uns olhões, um peitoril. Cala essa boca impura, devasso! Gritou Gonçalo. Pois aqui ao lado de sua mulher, que é a flor das graças, ousa louvar semelhante peça de carne. Gracinha, rindo sem ciúmes, compreendia a admiração do José. Realmente, a Ana Lucena
que vistosa, que bela! Sim, concedeu Gonçalo, bela como uma bela égua, mas aquela voz gorda, papuda, e a luneta, os modos, e o cavalheiro pode fumar, o cavalheiro está enganado. Oh, senhores, pavorosa! Barrolo gingava diante do sofá com as mãos nos bolsos da rabona. Uvas verdes, senhor Dom Gonçalo, uvas verdes! O fidalgo dardejou sobre o cunhado uns olhos ferozes. Nem que ela se me oferecesse de joelhos em camisa com os 200 contos do Sanches numa salva de ouro. Sorrindo, vermelha como uma peónia com um "oh!" escandalizado, Gracinha bateu no ombro de Gonçalo, que puxou por ela galhofeiramente. Venha lá essa bochecha e outra beijoca para purificar. Com efeito, só pensar na Dona Ana arrasta a gente às imagens brutais. Dizias então do estômago: sim, filha, combalido, e há dias mais pesado desde o tal cabrito no espeto e da companhia beberrona do Manuel Duarte. Tu tens cá água de vidago? Então, Barrolinho, sem Angélico, manda trazer já uma garrafinha bem fresca. E olha, pergunta se subiram um açafate e uma caixa de papelão que eu deixei na caleche, que ponham no meu quarto. E não desembrulhes que é surpresa. Escuta, que me levem água bem quente. Preciso mudar toda a roupa. Estava uma poeirada por esse caminho. E quando o Barrolo abalou a rebolar e a assobiar, Gonçalo esfregando as mãos. Pois vocês ambos estão esplêndidos e na harmonia que convém. Tu, positivamente, mais forte, mais cheia. Até pensei que fosse sobrinho. E o Barrolo mais delgado, mais leve. Oh, agora o José passeia, monta a cavalo, já não adormece tanto depois de jantar. E a outra família, a tia Arminda, o rancho Mendonça, bem? O padre Soeiro, que é feito desse santo. Teve um ataquezinho de reumatismo muito ligeiro. Agora bom, sempre no paço do bispo, na biblioteca. Parece que se entretém a fazer um livro sobre os bispos. Bem sei, a história da Sé de Oliveira. Pois eu também tenho trabalhado muito, Gracinha. Ando a escrever um romance. Ah, um romance pequeno, uma novela, para os anais de literatura e de história. Uma revista que fundou um rapaz meu amigo, o Castanheiro. É sobre um facto histórico da nossa gente, sobre um avô nosso muito antigo, Truquetezindo. Tem graça, que fez ele? Horrores, mas é pitoresco. E depois o Paço de Santa Ireneia, no século XII, em todo o seu esplendor. Enfim, uma bela reconstrução do velho Portugal e, sobretudo, dos velhos Ramires. Hás de gostar. Não há amores, tudo guerras. Apenas, muito remotamente, uma das nossas antepassadas, uma Dona Menda, que eu nem sei se realmente existiu. Tem seu chique, hein? E tu compreendes, como eu desejo tentar a política, preciso primeiramente aparecer, espalhar o meu nome. Gracinha sorria docemente para o irmão, no costumado enlevo. E agora, tens alguma ideia? A tia Arminda lá continua sempre com a teima que devias entrar na diplomacia. Ainda há dias... Ai, o Gonçalinho, assim galante e com aquele nome, só numa grande embaixada. Gonçalo despegara lentamente do vasto canapé, reabotoando o jaquetão claro. Com efeito, ando com uma ideia há dias. Talvez me viesse de um romance inglês muito interessante e que te recomendo sobre as antigas minas de Ofir. King Solomon's Mines.
Ando com ideias de ir para a África. Oh, Gonçalo, credo, para a África! O escudeiro entrara com 2 garrafas de água de Vidago, ambas desarrolhadas numa salva. Precipitadamente, para aproveitar o piquezinho, Gonçalo encheu um copo enorme de cristal lavrado. Ah, que delícia de água! E como o Barrolo voltava anunciando que cumprirá as ordens de Sua Excelência. Bem, então logo conversamos ao almoço, Gracinha. Agora, lavar, mudar de roupa, que não paro com estas infames comichões. Barrolo acompanhou o cunhado ao quarto, um dos mais espaçosos e alegres do palacete, forrado de cretones cor de canário, com uma varanda para o jardim e 2 janelas de peitoril sobre a Rua das Tecedeiras e os velhos arvoredos do convento das Mónicas. Gonçalo, impaciente, despiu logo o casaco, sacudiu para longe o colete. Pois tu estás esplêndido, Barrolo. Deves ter perdido 3 ou 4 quilos. São naturalmente os quilos que Gracinha ganhou. Vocês, se assim se equilibram, ficam perfeitos. Diante do espelho, Barrolo acariciava a cinta com um risinho deleitado. Realmente parece que adelgacei. Até sinto nas calças. Gonçalo abrira o gavetão da rica cômoda de ferragens douradas, onde conservava sempre roupa, até 2 casacas para evitar o transporte de malas entre os Cunhais e a torre. E ria, aconselhava o bom Barrolo a adelgaçar sem descanso para a beleza da futura raça barrólica, quando embaixo na silenciosa Rua das Tecedeiras as patas de um cavalo do luxo feriram as lajes em cadência lenta. Logo desconfiado, Gonçalo correu à janela, ainda com a camisa que desdobrava. E era ele, era o André Cavaleiro que descia ladeando, sopeando a rédea para escarvar com garbo e fragor a rampa mal empedrada. Gonçalo virou para o Barrolo a face chamejante de furor. Isto é uma provocação. Se este descarado deste cavaleiro passa outra vez na maldita pileca por debaixo das janelas, apanha com um balde de água suja. Barrolo, inquieto, espreitou. Naturalmente vai para a casa das lousadas. Anda agora muito íntimo das lousadas. Sempre por aqui o vejo. E é para as lousadas. Que seja para o inferno, pois em toda a cidade não há outro caminho para a casa das lousadas. 2 vezes em meia hora. Grande insolente. Tem uma chapada de água de sabão pela granha e pela bigodeira, tão certo como eu ser Ramires, filho do meu pai Ramires. Barrolo beliscava a pele do pescoço, constrangido, ante aqueles rancores ruidosos que desmanchavam o seu sossego. Já por imposição de Gonçalo, rompera desconsoladamente com o cavaleiro, e agora antevia sempre uma bulha, um escândalo que o indisporia com os amigos do cavaleiro, lhe vedaria o clube e as doçuras da arcada, lhe tornaria Oliveira mais enfadonha que a sua quinta da Ribeirinha ou da Mortosa, solidões detestadas. Não se conteve, arriscou o costumado reparo. Oh, Gonçalinho, olha que também todo esse espalhafato só por causa da política. Gonçalo quase quebrou o jarro na fúria com que o pousou sobre o mármore do lavatório. Política! Aí vens tu com a política! Por política não se atira água suja aos governadores civis, que ele não é político, é só malandro. Além disso... Mas terminou por encolher os ombros, emudecer diante do pobre bacoco de bochechas pasmadas que naquelas rondas do cavaleiro pelos cunhais só notava o linho do cavalo ou o caminho mais curto para as lousadas. Bem, resumiu, agora larga que me quero vestir. Do bigodeiro me encarrego eu.
Então, até logo. Mas se ele passar, nada de asneiras, hein? Só justiça aos baldes. E bateu com a porta nas costas resignadas do bom Barrolo, que pelo corredor, suspirando, lamentava o assomado gênio do Gonçalinho, as cóleras desproporcionadas em que o lançava a política. Enquanto se ensaboava com veemência, depois se vestia numa pressa irada, Gonçalo ruminou aquele intolerável escândalo. Fatalmente, apenas se apeava em Oliveira, encontrava o homem da grande guedalha, caracolando por sob as lajes do palacete na pileca de grandes colinas. E o que o desolava era perceber no coração de Gracinha, pobre coração meio e sem fortaleza, uma teimosa raiz de ternura pelo cavaleiro, bem enterrada, ainda vivaz, fácil de reflorir, e nenhum outro sentimento forte que a defendesse naquela ociosidade de Oliveira, nem superioridade do marido, nem encanto de um filho no seu berço. Só a amparava o orgulho, certo respeito religioso pelo nome de Ramires, um medo da pequena terra espreitadeira e mexeriqueira. A sua salvação seria o abandono da cidade, o encerrado retiro numa das quintas do Barrolo, a Ribeirinha, sobretudo a Mortosa, com a linda mata, os musgosos muros de convento, a aldeia em redor para ela se ocupar como castelã benéfica. Mas quê? Nunca o Barrolo consentiria em perder o seu voltarete no clube e a cavaqueira na tabacaria elegante e as chalaças do Major Ribas. Afogueado pelo calor, pela emoção, Gonçalo abriu a varanda. Embaixo, no curto terraço ladrilhado, orlado de vasos de louça, precedendo o jardim, Gracinha, ainda soltos os cabelos por cima do penteador, conversava com outra senhora, muito alta, muito magra, de chapéu marujo enfeitado de papoulas, que segurava entre os braços um repolhudo molho de rosas. Era a prima Maria Mendonça, mulher de José Mendonça, condiscípulo do Barrolo em Amarante, agora capitão do regimento de cavalaria estacionado em Oliveira. Filha de um certo Dom António, senhor, hoje visconde, dos Passos de Severim, devorada pela preocupação de parentescos fidalgos, de origens fidalgas, ligava sempre sorrateiramente o vago solar de Severim a todas as casas nobres de Portugal. Sobretudo, mais golosamente, à grande casa de Ramires. E desde que o regimento se aquartelara em Oliveira, tratara logo Gracinha por tu e Gonçalo por primo, com a intimidade especial que convém a sangues superiores. Todavia, mantinha amizades muito seguidas e ativas com brasileiras ricas de Oliveira, até com a viúva Pinho, dona de lojas de panos, que, segundo se murmurava, lhe fornecia os 2 filhos, ainda pequenos, de calções e de jalecas. Também convivia intimamente, já na cidade, já na Feitosa, com Dona Ana Lucena. Gonçalo gostava da sua graça, da sua agudeza, da vivacidade maliciosa que a agitava numa linda crepitação de galho, ardendo com alegria. E quando, ao rumor da janela perra, ela levantou os olhos luzidios e espertos, foi em ambos uma surpresa carinhosa. Oh, prima Maria, que felicidade! Logo que chego e que abro a janela. E para mim, primo Gonçalo, que eu não via desde a sua volta de Lisboa, pois está mais lindo assim de bigode. Dizem que estou lindíssimo, absolutamente irresistível. Até aconselho à prima Maria que não se aproxime muito de mim para não se incendiar. Ela deixou pender desoladamente nos braços o seu pesado molho de rosas.
Ai, Jesus, então estou perdida, que ainda agora prometi à prima Graça jantar cá esta tarde. Oh, Gracinha, por quem és? Põe um biombo entre os dois. Gonçalo gritou pendurado da varanda, já deliciado com os xistes da prima Maria. Não, enfio eu um abajur pela cabeça para atenuar o meu brilho. E o maridinho, os pequenos, como vai o nobre rancho? Vivendo com algum pão e muita graça de Deus. Então até logo, primo Gonçalo, e seja misericordioso. E ainda ele ria encantado. Já a prima Maria, depois de cochichar e de estalar 2 beijos apressados na face da Gracinha, desaparecera pela porta envidraçada da sala com a sua elegância esgalgada. Gracinha, lentamente, subiu os 3 degraus de mármore do jardim. Da varanda, Gonçalo ainda avistou através da ramaria leve, entre as sebes do bucho, o penteador branco, os fartos cabelos caídos, reluzindo no sol como uma cascata de azeviche. Depois o negro brilho, as claras rendas, desapareceram sob os loureiros da rua que conduzia ao mirante. Mas Gonçalo não se arredou de entre as janelas, limando vagamente as unhas, espreitando pelas cortinas, numa desconfiança, quase num terror, que o cavaleiro de novo surgisse na pileca. Agora que Gracinha se embrenhara para os lados desse cômodo mirante, construção do século XVIII, imitando um templozinho do amor que rematava ao longo do terraço do jardim e dominava a Rua das Tecedeiras. Mas a calçada permanecia silenciosa sob as derramadas sombras de arvoredo do palacete e do convento. E, por fim, decidiu descer, envergonhado da espionagem, certo que a irmã não se mostraria ao cavaleiro na varandinha do mirante, assim com os cabelos em desalinho por cima de um penteador. E cerrava a porta quando se encontrou diante dos braços do padre Soeiro, que o prenderam pela cinta com afago e respeito. Oh, meu ingratíssimo padre Soeiro! Exclamava Gonçalo, batendo ternamente nas gordas costas do capelão. Então que feia ação foi esta! Mais de 1 mês sem aparecer na torre. Agora para o senhor padre Soeiro já não há Gonçalinho, há só Gracinha. Enternecido, quase com uma lágrima a bailar nos mansos olhos miúdos que mais negrejavam entre a frescura rósea da face roliça e a cabecinha branca como algodão, padre Soeiro sorria, fechando as mãos sobre o peito da batina de alpaca, de onde sordia a ponta de um lenço de quadrados vermelhos. E não lhe escasseara certamente o desejo de ir à torre, mas aquele trabalhinho na biblioteca do Paço do Bispo, depois o seu reumatismozinho, enfim, a senhora Dona Graça sempre esperando Sua Excelência, um dia, outro dia. Bem, bem, acudiu alegremente Gonçalo, contanto que o coração não se esquecesse da torre. Ah, esse, murmurou o padre Soeiro com comovida gravidade. E pelo corredor de paredes azuis, adornadas com gravuras coloridas das batalhas de Napoleão, Gonçalo resumiu as novidades da torre. Como o padre Soeiro sabe, rebentou aquele escândalo do ralho. E ainda bem, porque concluía um negócio esplêndido. Imagina, arrendei há dias a quinta ao Pereira brasileiro, ao Pereira da Riosa, por um conto 150.000 réis. O capelão suspendeu a pitada que colhera numa caixa de prata dourada, pasmado para o fidalgo. Ora, aí está como as coisas se inventam, pois por cá constou que Vossa Excelência tratara com o José Casco dos Bravais. Até no domingo ao almoço, a senhora Dona Graça
Sim, interrompeu o fidalgo com uma fugidia cor na face fina. Efetivamente, o casco veio à torre. Conversámos. Primeiramente quis, depois não quis. Aquelas coisas do casco. Enfim, uma maçada. Não ficou nada decidido. E quando o Pereira, uma bela manhã, me apareceu com a proposta, eu, inteiramente desligado, aceitei e com alvoroço. Imagine um aumento soberbo de renda, o Pereira como rendeiro. O padre Soeiro conhece bem o Pereira. Homem entendido, concordou o capelão, coçando embaraçadamente o queixo. Não há dúvida, e homem de bem. Depois, não havendo palavra dada ao casco, pois o Pereira, para a semana, vem à cidade, atalhou apressadamente Gonçalo. O padre Soeiro previne o tabelião Guedes e assinamos essa bela escritura. São as condições costumadas. Creio que há uma reserva a respeito da hortaliça e do porco. Enfim, o padre Soeiro deve receber carta do Pereira. E imediatamente, descendo a escada, passando o lenço perfumado pelo bigode, gracejou com o capelão sobre o famoso fado dos Ramires, em que ele colaborava com o Videirinha. Oh, padre Soeiro fornecera lendas sublimes, mas aquela de Santa Aldonça realmente fora ataviada com exageração. 4 reis a levarem a santa aos ombros. São reis demais, padre Soeiro. O bom capelão protestou, logo interessado e sério no amor daquela obra que glorificava a casa. Ora essa, com perdão de Vossa Excelência, perfeitissimamente exato, lá o conta o padre Guedes do Amaral nas suas Damas da Corte do Céu, livro precioso, livro raríssimo, que o senhor José Barrolo tem na livraria. Não especifica os reis, mas diz 4. Aos ombros de 4 reis e com acompanhamento de muitos condes. Mas o nosso José Videira declarou que não podia meter os condes por causa da rima. O fidalgo ria, dependurando num cabide ao fundo da escada o chapéu de palha com que descera. Por causa da rima, pobres condes, mas o fado está lindo. Eu trago uma cópia para a Gracinha cantar ao piano. E agora outra coisa, padre Soeiro. O que se conta por aí do governador civil, desse André Cavaleiro? O capelão encolheu os ombros, desdobrando cautelosamente o seu vasto lenço de quadrados vermelhos. Eu, como Vossa Excelência sabe, não entendo de política. Depois também não frequento os cafés, os sítios onde se questiona política. Mas parece que gostam. No corredor, um escudeiro gordo de opulentas suíças ruivas, que Gonçalo não conhecia, badalou a sineta do almoço. Gonçalo reparou, avisou o homem que a senhora Dona Maria da Graça andava para o fundo do jardim. Entrou agora, senhor Dom Gonçalo, acudiu o escudeiro, e até manda perguntar se Vossa Excelência deseja para o almoço vinho verde de Amarante, de Vidainhos. Sim, com certeza. Vinho de Vidainhos. Depois sorrindo. Ó padre Soeiro, previne este escudeiro novo que eu não tenho dom. Sou simplesmente Gonçalo, graças a Deus. O capelão murmurou que, todavia, em documentos da primeira dinastia, apareciam Ramires com dom. E como Gonçalo parara diante do reposteiro corrido da sala, logo o bom velho se curvou com as suas escrupulosas, reverentes cerimônias para o fidalgo passar. Então, padre Soeiro, por quem é? Mas ele, com apegado respeito, depois da Vossa Excelência, meu senhor. Gonçalo afastou o reposteiro, empurrou docemente o capelão. Padre Soeiro, já nos documentos da primeira dinastia se estabeleceu que os santos nunca andam atrás dos pecadores. Vossa Excelência manda, e sempre com que graça. Depois dos anos de Gracinha, uma tarde, pelas 3 horas,
Gonçalo, recolhendo o compadre Soeiro de uma visita à biblioteca do Paço do Bispo, sentiu logo da antecâmara o vozeirão do Titó que rolava na sala azul em trovão lento. Franziu vivamente o reposteiro e sacudiu o punho para o imenso homem que enchia um dos cadeirões dourados, estirando por sobre as flores do tapete umas botas novas de grossas taxas reluzentes. Oh, infame! Então no outro dia, assim me larga, sem escrúpulo, depois de eu lhe preparar um cabrito estupendo, assado no espeto de cerejeira? E para quê? Para uma orgia reles com bolinhos de bacalhau e bichinhas de rabiar. Titó não desmanchou a sua conchegada beatitude. Impossibilíssimo! De tarde encontrei o João Gouveia no chafariz e só então nos lembramos de que eram os anos da Dona Casimira, dia sagrado. Aquelas ceias de Vila Clara, as tresnoutadas pândegas com violão, impressionavam sempre o Barrolo que as apetecia, e com o olho aguçado do canto da mesa, onde esfarelava cuidadosamente pacotes de tabaco dentro de uma terrina do Japão. Quem é a Dona Casimira? Vocês em Vila Clara descobrem uns tipos. Conta lá. É um monstro, declarou Gonçalo. Uma matronaça bujuda como uma pipa, com um pelo nojento no queixo. Vive ao pé do cemitério, num cacifro que tresanda a petróleo, onde este senhor e as autoridades vão jogar o quino e derriçar com umas sarigaitas de casabeque vermelho e de farripas. Nem se pode decentemente contar diante do senhor Padre Soeiro. O capelão, que sem rumor se esbatera numa sombra discreta, entre os franjados cetins de uma cortina e um pesado contador da Índia, moveu os ombros num consentimento risonho, como acostumado a todas as fialdades do pecado. E com pachorra, o Titó emendava o esboço burlesco do fidalgo. A Dona Casimira é gorda, mas é muito aciada. Até me pediu para eu lhe comprar hoje, na cidade, uma bacia nova de assento. A casa não cheira a petróleo e fica por trás do convento de Santa Teresa. As sarigaitas são simplesmente as sobrinhas, duas raparigas alegres que gostam de rir e de troçar. E o senhor Padre Soeiro podia sem medo... Bem, atalhou Gonçalo. Gente deliciosa. Deixemos a Dona Casimira que tem bacia nova para os seus semicúpios. Vamos à outra infâmia do senhor António Villa-Lobos. Mas Barrolo insistia curioso. Não, conta lá, Titó. Noite de anos, patuscada rija, hein? Ceia pacata, contou Titó com a seriedade que lhe merecia a festa das suas amigas. A Dona Casimira tinha uma bela frangalhada com ervilhas. O João Gouveia trouxe do gago uma travessa de bolos de bacalhau que calharam. Depois, fogo de vistas na horta. O Videirinha tocou, as pequenas cantaram. Não se passou mal. Gonçalo esperava, irresistivelmente interessado pela ceia das Casimiras. Acabou em... Agora há outra infâmia, mais grave. Então o senhor António Villa-Lobos é íntimo do Sanches Lucena, que frequenta todas as semanas a Feitosa, toma chá e torradas com a bela Dona Ana e esconde tenebrosamente dos seus amigos estes privilégios gloriosos. Sem contar, gritou o Barrolo deliciosamente divertido, que lhe passei à trela os cãezinhos felpudos. Sem lhe contar que passei à trela os cãezinhos felpudos, ecoou cavamente Gonçalo. Responda, meu ilustre amigo. O Titó remexeu o vasto corpo dentro do cadeirão, recolheu as botas de taxas reluzentes, afagou lentamente a face barbuda que uma vermelhidão aquecera.
e depois de encarar Gonçalo intensamente, com um esforço de sagacidade que mais o afogueou. Tu já alguma vez, por curiosidade, me perguntaste se eu conhecia o Sanches Lucena? Nunca me perguntaste. O fidalgo protestou. Não, mas constantemente na Assembleia, no Gago, na Torre, eles berravam em questões de política o nome do Sanches Lucena. Nada mais natural, até mais prudente, do que iludir o Sr. Titó à sua intimidade ilustre, ao menos para evitar que ele ou os amigos, diante do Sr. Titó, que comia as torradas da feitosa, tratassem os Sanches Lucena como um trapo. O Titó despegou do cadeirão e, afundando as mãos nos bolsos da quinzena de alpaca, sacudindo desinteressadamente os ombros. Cada um tem sobre o Sanches a sua opinião. Eu apenas o conheço há 4 ou 5 meses, mas acho que é sério, que sabe as coisas. Agora, lá nas câmaras... Gonçalo, indignado, bradava que se não discutiam os méritos do Sr. Sanches Lucena, mas os segredos do Sr. Titó Villa-Lobos. E o escudeiro novo, avançando as suíças ruivas por uma venda do reposteiro, anunciou que o Sr. Administrador de Vila Clara procurava suas excelências. Barrolo largou logo a terrina de tabaco. O Sr. João Gouveia! Que entre! Bravo! Temos cá toda a rapaziada de Vila Clara. E Titó, da janela onde se refugiara, lançou o vozeirão mais estruante, abafando a importuna conversa do Sanches e da feitosa. Viemos ambos, por sinal, numa traquitana infame, até se nos desferrou uma das pilecas e tivemos de parar na vendinha. Não se perdeu tempo que há agora lá um vinhinho branco que é daqui da ponta final. Beliscava a orelha, aconselhava ruidosamente Barrolo e Gonçalo a passarem na vendinha para provar a pinga celeste. Até que o senhor padre Soeiro lhe atiçava uma caneca valente, apesar do pecado. Mas João Gouveia entrou encalmado, empoeirado, com um vinco vermelho na testa, do chapéu e do calor, e abotoado na sobrecasaca preta, de calças pretas, de luvas pretas. Sem fôlego, apertou silenciosamente pela sala as mãos amigas que o acolhiam e desabou sobre o canapé, implorando ao amigo Barrolo a caridade de uma bebidinha fresca. Estive para entrar no Café Mónaco, mas refleti que nesta grandiosa casa dos Barrolos as bebidas são de mais confiança. Ainda bem, você que quer? Horchata, sangria, limonada? Sangria. E limpando o pescoço e a testa, amaldiçoou o indecente calor de Oliveira. Mas há gente que gosta. Lá o meu chefe, o senhor governador civil, escolhe sempre a hora do calor para passear a cavalo. Ainda hoje, na repartição ao meio-dia, depois cavalo à porta e larga até à estrada de Ramilde, que é uma África. Não sei como lhe não fervem os miolos. Oh, acudiu Gonçalo, é muito simples. Se ele os não tem... O administrador saudou gravemente. Já cá faltava com a sua ferroadazinha o senhor Gonçalo Mendes Ramires. Não comecemos, não comecemos. Este seu cunhado, Barrolo, é bicho indomesticável. Sempre reponta. O bom Barrolo gaguejou constrangido que Gonçalinho em política não dispensava a piada. Pois olha, declarou o administrador, sacudindo o dedo para Gonçalo. Esse senhor André Cavaleiro, que não tem miolos, ainda esta manhã na repartição, gabou com imensa simpatia os miolos do senhor Gonçalo Mendes Ramires. E Gonçalo, muito sério. Também não faltava mais nada. Para esse governador civil ser perfeitamente absurdo, só lhe restava que me considerasse um asno. Perdão, gritou o administrador, que se erguera, desabotoando logo a sobrecasaca,
para a comodidade da contenda. Barrolo acudiu aflito, carregando nos ombros de Gouveia, para o sossegar e o repor no canapé. Não, meninos, não, política não. E então essa maçada do cavaleiro? Vamos ao que importa. Você janta connosco, João Gouveia? Não, obrigado. Já prometi jantar com o cavaleiro. Temos lá o Inácio Vilhena. Vai ler um artigo que escreveu para o Boletim de Guimarães sobre umas formas de fabricar ossos de mártires descobertas nas obras do convento de São Bento. Estou com curiosidade. E a senhora Dona Graça, bem? Quem eu não avistava havia meses era o senhor Padre Soeiro. Nunca aparece agora pela torre, mas sempre rijo, sempre viçoso. Ó senhor Padre Soeiro, qual é o seu segredo para toda essa meninice? Do seu canto, o capelão sorriu timidamente. O segredo? Poupar a vida, não a consumindo nem com ambições nem com decepções. Ora, para ele, louvado Deus, a vida corria muito simples e muito pequenina. E fora o seu reumatismo, depois corando de acanhamento através das sentenças evangélicas que lhe escapavam. Mas mesmo o reumatismo não é mal perdido. Deus que o manda sabe porque o manda. Sofrer edifica, porque enfim o que nós sofremos nos leva a pensar no que os outros sofrem. Pois olhe, volveu com alegre incredulidade o administrador. Eu, quando tenho os meus ataques de garganta, não penso na garganta dos outros. Penso só na minha, que me dá bastante cuidado. E agora vou regalar naquela bela sangria. O escudeiro vergava com a luzente bandeja de prata, carregada de copos de sangria, onde boiavam rodelinhas de limão. E todos tentaram, todos beberam, até Padre Soeiro, para mostrar ao senhor António Villa-Lobos que não desdenhava o vinho, dádiva amável de Deus, pois, como ensina Tibulo com verdade, apesar de gentílico, o inus facit dites animos molia corda dat, enrija a alma e adoça o coração. João Gouveia, depois de um suspiro consolado, pousou na bandeja o copo que esvaziara de um trago e interpelou Gonçalo. Vamos a saber. Então, no outro dia, que história fantástica foi essa de uma festa na torre, com senhoras, com a dona Ana Lucena? Eu não acreditei. Quando o pequeno do Gago me encontrou, me deu recado. Depois, mas de entre as cortinas da janela, onde acabava a sangria, Tito novamente ribombou, interpelando também o fidalgo. Ó, só Gonçalo, e o que me contou há pouco o Barrolo, que andavas com ideias de abalar para a África. Ao espanto de João Gouveia, quase se misturou terror. Para a África? O quê? Com um emprego para a África? Não, plantar cocos, plantar cacau, plantar café, exclamava o Barrolo com divertidas palmadas na coxa. Pois Titó aprovava a ideia. Também ele, se arranjasse um capital, 10 ou 15 contos, tentava a África, a traficar com o preto. E também se fosse mais pequeno, mais seco, que homens do seu corpanzil, necessitando muita comezaina e muita vinhaça, não aguentam a África, rebentam. O Gonçalo, sim, é chupado, é rijo e não carrega na aguardente, está na conta para africanista. E sempre te digo, carreira bem mais decente que essa outra porque tens mania de deputado. Para quê? Para palmilhar na arcada? Para bajular conselheiros? Barrolo concordou com alarido. Também não compreendia a teima de Gonçalo em ser deputado. Que maçada! Eram logo as intrigas e as desandas nos jornais e os enxovalhos e, sobretudo, aturar os eleitores. Eu, nem que me nomeassem depois governador civil, com um título e uma grande cruz a tiracolo como o Frei Chumil.
Gonçalo escutara no silêncio risonho e superior, enrolando laboriosamente um cigarro com o tabaco do Barrolo. Vocês não compreendem. Vocês não conhecem a organização de Portugal. Perguntem aí ao Gouveia. Portugal é uma fazenda, uma bela fazenda, possuída por uma parceria. Como vocês sabem, há parcerias comerciais e parcerias rurais. Esta de Lisboa é uma parceria política que governa a herdade chamada Portugal. Nós, portugueses, pertencemos todos a duas classes. Uns 5 a 6 milhões que trabalham na fazenda ou vivem nela a olhar, como o Barrolo, e que pagam. E uns 30 sujeitos em cima, em Lisboa, que formam a parceria, que recebem e que governam. Ora, eu, por gosto, por necessidade, por hábito de família, desejo mandar na fazenda. Mas, para entrar na parceria política, o cidadão português precisa uma habilitação. Ser deputado. Exatamente como quando pretende entrar na magistratura, necessita uma habilitação. Ser bacharel. Por isso, procuro começar como deputado, para acabar como um parceiro e governar. Não é verdade, João Gouveia? O administrador voltara à bandeja das sangrias de que saboreava outro copo, agora lentamente aos goles. Sim, com efeito, essa é a carreira. Candidato, deputado, político, conselheiro, ministro, mandarim. É a carreira. E melhor que a de África. Por fim, na Arcada em Lisboa, também cresce cacau e há mais sombra. Barrolo, no entanto, abraçara o ombro possante do Titó, com quem mergulhou no vão da janela, numa conformidade de ideias gracejando. Pois eu, sem ser dos tais parceiros, também mando nos bocados de Portugal, que mais me interessam, porque me pertencem, e sempre queria ver que esse São Fulgêncio ou o Brás Vitorino ou lá os políticos do Terreiro do Paço se metessem a dispor nas minhas terras, na Ribeirinha ou na Mortosa. Era a tiro. Encostada à vidraça, Titó coçava a barba impressionado. Pois sim, Barrolo, mas você na Ribeirinha e na Mortosa tem de pagar as contribuições que eles mandarem e nesses conselhos tem de aguentar as autoridades que eles nomearem. E goza para lá de estradas se eles lhes fizerem. E vende o carro de pão e a pipa de vinho com mais ou menos proveito segundo as leis que eles votarem. E assim tudo, o Gonçalo não deixa de acertar. É o diabo. Quem manda é quem lucra. Olha, o maroto do meu senhorio em Vila Clara, agora para o São Miguel, aumenta a renda da casa em que eu moro. Um cochicho que ninguém quer, porque mataram lá o carrasco, que ainda lá aparece. E o cavaleiro, esse, como parceiro, vive de graça neste belo palácio de São Domingos, com cocheira, com jardim, com horta. Barrolo atirou um chut de mão espalmada, abafando o vozeirão do Titó, com medo que as regalias do cavaleiro, assim proclamadas, renovassem as fúrias de Gonçalo. Mas o fidalgo não percebera, atento ao João Gouveia, que enterrado no canapé depois da sangria, novamente contava o seu assombro ao encontrar no chafariz em Vila Clara o rapazola do Gago, com o recado da grande festa na torre. E cheguei a desconfiar que realmente você desse festa quando bateram as 9, depois às 9:30 e o Titó sem chegar para a ceia da dona Casimira. Bem, pensei, também recebeu o recado e abalou para a torre. Por fim, apenas ele apareceu de carapuça e de jaqueta, percebi que fora troça do senhor Dom Gonçalo. Então o fidalgo pasmou com uma inesperada, estranha suspeita. De carapuça e jaqueta. O Titó andava nessa noite de carapuço e de jaqueta. Mas bruscamente Barrolo, da funda janela, lançou para dentro, para a sala, um brado de pavor.
Oh, rapazes, santo Deus, aí vêm as lousadas. João Gouveia saltou do canapé como num perigo, reabotoando arrebatadamente a sobrecasaca. Gonçalo, atarantado, esbarrou com o Titó e o Barrolo, que recuavam no terror de serem apercebidos através dos vidros largos. Até Padre Soeiro, prudente, abandonou o seu recanto, onde corria os óculos pela Gazeta do Porto. E todos, de entre a fenda das cortinas, como soldados na fresta de uma cidadela, espreitavam o largo que o sol das 4 horas dourava por sobre os telhados musgosos da cordoaria. Do lado da Rua das Pegas, as duas lousadas, muito esgalgadas, muito sacudidas, ambas com manteletes curtos de seda preta e vidrilhos, ambas com guarda-sóis de xadrezinho desbotado, avançavam estirando pelo largo empedrado duas sombras agudas. As duas manas lousadas, secas, escuras e gárrulas com cigarras, desde longos anos em Oliveira, eram elas as esquadrinhadoras de todas as vidas, as espalhadoras de todas as maledicências, as tecedeiras de todas as intrigas. E na desditosa cidade não existia nódoa, pecha, bulo rachado, coração dorido, algibeira arrasada, janela entreaberta, poeira a um canto, vulto a uma esquina, chapéu estreado na missa, bolo encomendado nas Matildes, que os seus 4 olhinhos furantes de azeviche sujo não descortinassem e que a sua solta língua entre os dentes ralos não comentassem com malícia estridente. Delas surdiam todas as cartas anónimas que infestavam o distrito. As pessoas devotas consideravam como penitências essas visitas em que elas durante horas calravam, abanando os braços escanifrados, e sempre por onde elas passassem ficava latejando um sulco de desconfiança e receio. Mas quem ousaria rechaçar as duas manas lousadas? Eram filhas do decrépito e venerando general Lousada, eram parentas do bispo, eram poderosas na poderosa confraria do Senhor dos Passos da Penha. E depois de uma castidade tão rígida, tão antiga e tão ressequida, e por elas tão espaventosamente alardeada, que o Marcolino do Independente as alcunhara de 2000 virgens. Não vêm para cá, trovejou o Titó com imenso alívio. Com efeito, no meio do largo, rente à grade que circunda o antigo relógio de sol, as duas manas, paradas, erguiam o bico escuro, farejando e espiando a igrejinha de São Mateus, onde o sino lançara um repique de batizado. Oh, com os diabos que é para cá! As lousadas, decididas, investiam contra o portão dos Cunhais. Então foi um pânico. As gordas pernas do Barrolo, fugindo, abalaram, quase derrubaram sobre os contadores os potes bujudos da Índia. Gonçalo bradava que se escondessem no pomar. Desconcertado, o Gouveia rebuscava com o desespero o seu chapéu de coco. Só o Titó, que as abominava e a quem elas chamavam o Polifemo, retirou com a serenidade, abrigando o padre Soeiro sob o seu braço forte. E já o bando espavorido se arremessara sobre o reposteiro, quando Gracinha apareceu com um vestido fresco de sedinha cor de morango, sorrindo pasmada para o tropel que rolava. Que foi? Que foi? Um clamor abafado envolveu a doce senhora ameaçada. As lousadas! Oh! Fugidiamente, o Titó e João Gouveia apertaram a mão que ela lhes abandonou esmorecida.
A sineta do portão tilintara temerosa, e a fila acavalada onde o padre Soeiro rebolava a reboque enfiou para a livraria que o Barrolo aferrolhou, gritando ainda à Gracinha com uma inspiração: "Esconda as sangrias!" Pobre Gracinha! Atarantada, sem tempo de chamar o escudeiro, carregou ela para uma banqueta do corredor num esforço desesperado a pesada salva, com que as lousadas se a descortinassem edificariam por sobre a cidade e mais alta que a torre de São Mateus uma história pavorosa de vinhaça e bebedeira. Depois, ofegando, relanceou no espelho penteado e, direita como numa arena, com a temeridade simples e risonha dos antigos Ramires, esperou a remetida das manas terríveis. No outro domingo, depois do almoço, Gonçalo acompanhou a irmã à casa da tia Arminda Vilegas, que na véspera, ao tomar, como costumava todos os sábados, o seu banho aos pés, se escaldara e recolhera à cama, apavorada, reclamando uma junta dos 5 cirurgiões de Oliveira. Depois acabou o charuto sob as acácias do terreiro da Louça, pensando na sua novela abandonada na torre durante essas semanas, e no lance famoso do capítulo 2 que o tentava e que o assustava: o encontro de Lourenço Ramires com Lope de Baião, o bastardo, no vale fatal de Canta-Pedra, e recolhia aos cunhais porque prometera ao Barrolo uma trotada a cavalo até ao Pinhal da Estevinha para aproveitar a doçura do domingo enovoado, quando, na Rua das Velas, avistou o tabelião Guedes que saía da confeitaria das Matildes com um grosso embrulho de pastéis. Ligeiramente, o fidalgo atravessou logo a rua, enquanto o Guedes, da borda do passeio, pesado e barrigudo, na ponta dos botins miudinhos, gaspeados de verniz, descobria, numa cortesia imensa, a calva, emplumada ao meio pelo famoso tufo de cabelo grisalho que lhe valera a alcunha de Guedes Poupa. "Por quem é, meu caro Guedes? Ponha o chapéu. Como está?" "Sempre fero e moço. Ainda bem. Falou como seu padre Soeiro?" "O Pereira da Riosa, por fim, só vem à cidade na quarta-feira." Sim, o senhor padre Soeiro passara pelo cartório para avisar e ele apresentava os parabéns a sua excelência pelo seu novo rendeiro. Homem muito competente, Pereira. Já há 20 anos que o conheço. E olhe, Vossa Excelência, a propriedade do Conde de Monte Agra. Ainda me lembro dela. Um chavascal. Hoje, que primor! Só a vinha que ele tem plantado. Homem muito competente. E Vossa Excelência condemora 2 ou 3 dias. Não se atura este calor de Oliveira. Hoje felizmente refrescou. E que há de novo? Como vai a política? O amigo Guedes, sempre bom regenerador, leal e ardente, hein? Subitamente, o tabelião, com o seu embrulho de doces, conchegado ao colete de seda preta, agitou o braço gordo e curto numa indignação que lhe esbraseou de sangue o pescoço, as orelhas cabeludas, a face rapada, toda a testa até às abas do chapéu branco orlado do fumo negro. E quem o não há de ser, senhor Gonçalo Mendes Ramires? Quem o não há de ser? Pois este último escândalo... Os risonhos olhos de Gonçalo logo se alargaram, sérios. Que escândalo! O tabelião recuou. Pois Sua Excelência não sabia da última prepotência do governador civil, do senhor André Cavaleiro. O quê, caro amigo? O Guedes cresceu todo sobre o bico dos botins pequeninos e bujou e inchou para exclamar: "A transferência do Noronha! A transferência do desgraçado Noronha!" Mas uma senhora também obesa, de buço carregado, toda a estalar em ricas e rugidoras sedas de missa, arrastando severamente pela mão um menino que rabujava, parou, fitou o Guedes, porque o digno homem com o seu ventre,
o seu embrulho, a sua indignação, atravancava a entrada das Matildes. Apressadamente, o fidalgo levantou para ela entrar o fecho da porta envidraçada. Depois, num alvoroço: "O amigo Guedes naturalmente vai para casa. É o meu caminho. Andamos e conversamos." Ora essa! Mas o Noronha? Que Noronha? O Ricardo Noronha. Vossa Excelência conhece? O pagador das obras públicas. Ah, sim, sim. Então, transferido. Transferido arbitrariamente. Na Rua das Brocas, por onde desciam, no silêncio e solidão das lojas cerradas, a cólera do Guedes ressoou mais solta. Infamamente, Sr. Gonçalo Mendes Ramírez, infamissimamente. E para Almodóvar, para os confins do Alentejo, para uma terra sem recursos, sem distrações, sem famílias. Parara com os doces contra o coração, os olhinhos esbugalhados para o fidalgo coriscando. Um Noronha, um empregado trabalhador, honradíssimo, e sem política, absolutamente sem política, nem dos históricos, nem dos regeneradores, só da família das 3 irmãs que sustentava, 3 flores, e homem estimadíssimo na cidade, cheio de prendas, um talento imenso para a música. Ah, o Sr. Gonçalo Ramírez não sabia. Pois compunha ao piano coisas lindas, depois precioso para reuniões, para anos. Era ele quem organizava sempre em Oliveira as representações de curiosos. Porque, como ensaiador, creia Vossa Excelência que não há outro, mesmo na capital, não há outro. E zás, de repente, para Almodóvar, para o inferno, com as irmãs, com os tarecos, só o piano, veja Vossa Excelência, só o transporte do piano. Gonçalo resplandecia. É um belo escândalo. Ora, que felicidade esta de o ter encontrado, meu caro Guedes. E não sabe o motivo? De novo caminhavam demoradamente pelo passeio estreito, e o tabelião encolhia os ombros com amargura. O motivo? Publicamente, como sempre, nestas prepotências, o motivo era a conveniência do serviço. Mas todos os amigos do Noronha, por toda a cidade, conhecem o verdadeiro motivo. O íntimo, o secreto, o medonho. Então, Guedes relanceou a rua com prudência. Uma velha atravessava cocheando, segurando uma bilha, e o tabelião segredou cavamente junto à face deslumbrada do fidalgo. É que o senhor André Cavaleiro, esse infame, se encantara com a mais velha das irmãs Noronhas, a dona Adelina, formosíssima rapariga alta e morena, uma estátua, e repelido, porque a menina cheia de juízo, uma pérola, percebera a intenção vilíssima em quem se vinga por despeito o senhor governador civil no pagador. Para Almodóvar, com as meninas, com os tarecos, era o pagador quem pagava. É uma bela maroteira, murmurou Gonçalo, banhado de gosto e de riso. E note, Vossa Excelência, exclamava o Guedes com a mão gorda a tremer por cima do chapéu. Note, Vossa Excelência, que o pobre Noronha, na sua inocência, tão bom homem, gostando sempre de agradar aos seus chefes, ainda há semanas dedicara ao cavaleiro uma valsa linda, a mariposa, uma valsa linda. Gonçalo não se conteve, esfregou as mãos num triunfo. Mas que preciosa maroteira! E não se tem falado? Esse jornal de oposição, o Clarim de Oliveira, nem uma denúncia,
nem uma alusão. O Guedes pendeu a cabeça descoroçoado. O senhor Gonçalo Ramires conhecia bem essa gente do Clarim. Estilo brincado, opulento, mas para assoalhar assim, num caso gravíssimo como o do Noronha, a verdade bem nua, pouco nervo, nenhuma valentia. E depois o Biscainho, o redator principal, andava a passar sorrateiramente para os históricos. O senhor Gonçalo Mendes Ramires não se inteirara, pois esse torpíssimo Biscainho bulinava. De certo o cavaleiro lhe acenara composta. Além disso, como provar a infâmia? Coisas íntimas, coisas de família. Não se podia apresentar uma declaração da dona Adelina, menina virtuosíssima e com uns olhos. Se fosse no tempo do Manuel Justino e da Aurora de Oliveira, esse era o homem para estampar logo na primeira página e com letra graúda: alerta que a autoridade superior do distrito tentou levar a desonra ao seio da família Noronha. Esse era um homem, coitado, lá está no cemitério de São Miguel. E agora, senhor Gonçalo Ramires, o despotismo campeia desenfreado. Bufava, arfava esfalfado daquele fogoso desabafo. Dobraram calados a esquina das Brocas para a bela rua, novamente calçada, da princesa Dona Amélia. E logo na segunda porta, parando, tirando da algibeira o trinco, o Guedes, que ainda resfolegava, ofereceu a sua excelência para descansar. Não, obrigado, meu caro amigo. Tive imenso prazer em o encontrar. Essa história do Noronha é tremenda. Mas nada me espanta do senhor governador civil. Só me espanta que eu não tenham corrido de Oliveira como ele merece, com pancada e assoada. Enfim, nem toda a gente boa jaz no cemitério de São Miguel. Até amanhã, meu Guedes, e obrigado. Da Rua da Princesa Dona Amélia até ao Largo del Rei, Gonçalo correu com o deslumbramento de quem descobrisse um tesouro e o levasse debaixo da capa. E aí levava com efeito o escândalo, o rico escândalo que tanto farejara, porque tanto almejara para desmantelar o senhor governador civil na sua fiel cidade de Oliveira, que lhe levantava arcos de bucho. E, por uma mercê de Deus, o rico escândalo demoliria também o homem no coração de Gracinha, onde, apesar do antigo ultraje, ele permanecia como um bicho num fruto, esfuracando e estragando. E não duvidava da eficácia do escândalo. Toda a cidade se revoltaria contra a autoridade famieira que oprime, desterra um funcionário admirável, porque a irmã do pobre senhor se recusou à baba dos seus beijos. E Gracinha? Como resistiria Gracinha àquele desengano? O seu antigo André, abrasado pela menina Noronha e por ela repelido com nojo e com mofa. O escândalo era soberbo. Só restava que estalasse, bem ruidoso, sobre os telhados de Oliveira, sobre o peito de Gracinha, como um trovão benéfico que limpa ares corrompidos. E desse trovão, rolando por todo o norte, se encarregava ele com delícia. Libertava a cidade de um governador detestável, Gracinha de um sonho errado. E assim, como uma certeira penada, trabalhava pro pátria et pro domo. Nos Cunhais correu ao quarto do Barrolo, que se vestia trauteando o fado dos Ramires, e gritou através da porta com uma decisão flamejante: não te posso acompanhar à estevinha. Tenho de escrever urgentemente. E não subas, não me perturbes. Necessito sossego.
nem atendeu aos protestos desolados com que o Barrolo acudira ao corredor em ceroulas. Galgou a escada. No quarto, depois de despir rapidamente o casaco, de excitar a testa com um borrifo de água de colónia, abancou à mesa, onde Gracinha colocava sempre, entre flores para ele trabalhar, o monumental tinteiro de prata que pertencera ao tio Melchior. E sem emperrar, sem rascunhar, num desses soltos fluxos de prosa que brotam da paixão, improvisou uma correspondência rancorosa para a Gazeta do Porto contra o senhor governador civil. Logo o título fulminava: Monstruoso atentado. Sem desvendar o nome da família Noronha, contava miudamente, como um ato certo e por ele testemunhado, a tentativa vilôa e baixa da primeira autoridade do distrito contra a pudicícia, a paz de coração, a honra de uma doce rapariga de 16 primaveras. Depois era a resistência desdenhosa que a nobre criança opusera ao Dom Juan administrativo, cujos belos bigodes são o espanto dos povos. Por fim vinha a desforra torpe e sem nome que Sua Excelência tomara sobre o zeloso empregado, que é também um talentoso artista, obtendo deste nefasto governo que ele fosse transferido, ou antes arrojado, cruelmente exilado, com a família de 3 delicadas senhoras para os confins do reino, para a mais árida e escassa das nossas províncias, por o não poder empacotar para a África no porão sórdido de uma fragata. Lançava ainda alguns rugidos sobre a agonia política de Portugal. Com pavor triste recordava os piores tempos do absolutismo, a inocência soterrada nas masmorras, o prazer desordenado do príncipe sendo a expressão única da lei, e terminava perguntando ao governo se cobriria este seu agente, este grotesco Nero que, como outrora o outro, o grande em Roma, tentava levar a sedução ao seio das famílias melhores e cometia esses abusos de poder motivados por lascívias de temperamento que foram sempre, em todos os séculos e todas as civilizações, a execração do justo, e assinava Juvenal. Eram quase 6 horas quando desceu à sala, ligeiro e resplandecente. Gracinha martelava o piano, estudando o fado dos Ramires, e Barrolo, que não se arriscara a um passeio solitário, folheava estendido no canapé uma famosa história dos crimes da Inquisição que começara ainda em solteiro. «Estou a trabalhar desde as 2 horas», exclamou logo Gonçalo, escancarando a janela. «Fiquei derreado, mas, louvado seja Deus, fiz obra de justiça. Desta vez o Sr. André Cavaleiro vai abaixo do seu cavalo». Barrolo fechou imediatamente o livro com o cotovelo nas almofadas, inquieto. «Houve alguma coisa?» E Gonçalo, plantado diante dele com um risinho suave, um risinho feroz, remexendo na algibeira o dinheiro e as chaves. «Oh, quase nada, uma bagatela, apenas uma infâmia, mas para o nosso governador civil, infâmias são bagatelas». Sob os dedos de Gracinha, o fado dos Ramires esmoreceu, apenas roçado num murmúrio incerto. O Barrolo esperava esgazeado. «Desembucha!» E Gonçalo desabafou com estrondo. «Pois, uma maroteira imensa, homem, o Noronha, o pobre Noronha, perseguido, espezinhado, expulso, com a família, para o inferno, para o Algarve. O Noronha pagador, foi o infeliz pagador que pagou». E regaladamente desenrolou a história lamentável. O Sr. André Cavaleiro, namoradíssimo,
toda em chamas pela irmã mais velha do Noronha e atacando a rapariga com ramos, cartas, versos, estrupidos cada manhã por diante da janela, a ladear na pileca, até lhe soltar, ao que parece, uma velha marafona, uma alcoviteira. E a rapariga, um anjo cheio de dignidade, impassível, nem se revoltava, apenas se ria. Era uma troça em casa das Noronhas, ao chá, com a leitura da versalhada ardente, em que ele a tratava de ninfa, de estrela da tarde. Enfim, uma sordidez funambulesca. O pobre fado dos Ramires debandou pelo teclado num tumulto de gemidos desconcertados e ásperos. E eu não ter ouvido nada, murmurava o Barrolo assombrado. Nem no clube, nem na arcada. Pois, meu amiguinho, quem ouviu, e um famoso estampido, foi o pobre Noronha, arremessado para o fundo do Alentejo, para um sítio doentio, coalhado de pântanos. É a morte, é uma condenação à morte. A esta aparição da morte, surdindo dos pântanos, Barrolo tirou uma palmada ao joelho desconfiado. Mas quem diabo te contou tudo isso? O fidalgo da torre encarou o cunhado com desdém, com piedade. Quem me contou? E quem me contou que Dom Sebastião morreu em Alcácer Quibir? São os factos, é a história. Toda a Oliveira sabe. Por acaso, ainda esta manhã, o Guedes e eu conversámos sobre o caso. Mas eu já sabia e tenho tido pena. Que diabo, não há crime em se estar apaixonado como o pobre André, louco, perdido, até a chorar na repartição diante do secretário-geral. E a rapariga às gargalhadas. Agora, onde há crime, e horrendo, é na perseguição ao irmão, ao pagador, empregado excelente, de um talento raro. E o dever de todo homem de bem que preza a dignidade da administração e a dignidade dos costumes é denunciar a infâmia. Eu, pela minha parte, cumpri esse bom dever e com certo brilho, louvado Deus. Que fizeste? Enterrei na ilharga do senhor governador civil a minha boa pena de Toledo até à rama. O Barrolo, impressionado, beliscava a pele do pescoço. O piano emudecera, mas Gracinha não se movia do mocho, com os dedos entorpecidos nas teclas, como esquecida diante da larga folha onde se enfileiravam na letra apurada do Videirinha as quadras triunfais dos Ramires. E, subitamente, Gonçalo sentiu, naquela imobilidade sufocada, o despeito que a trespassava. Sensibilizado para a libertar, para lhe poupar algum soluço, escapando irresistivelmente, correu ao piano, bateu com carinho nos pobres ombros vergados que estremeceram. Tu não dás conta deste lindo fado, rapariga. Deixa que eu cantarole uma quadra à boa moda do Videirinha. Mas primeiramente sê um anjo, daí no corredor que me traga um copo de água bem fresca do Poço Velho. Ensaiou as teclas, entoou versos ao acaso, num esforço esganiçado. Ora, na grande batalha, 4 Ramires valentes. A Gracinha desaparecera por uma fenda do reposteiro, sem rumor. Então o bom Barrolo, que diante da sua terrina da Índia enrolava um cigarro com pensativo cuidado, correu, desafogou debruçado sobre Gonçalo da certeza que lamentavelmente o invadira. Pois, menino, sempre te digo, essa irmã do Noronha é um mulherão soberbo. Mas o que eu não acredito é que ela se fizesse arisca com o cavaleiro, bonito rapaz, governador civil. Não acredito. O cavaleiro saboreou. E com as bochechas luzidias de admiração. Ora, aquele velhaco, para cavalos e para mulheres, não há outra em Oliveira.